Tem uma parte da vida financeira que quase ninguém aplaude, o momento em que você começa a vencer sem parecer que está vencendo. Por fora, a rotina continua simples, o carro continua comum, o celular não vira troféu, a roupa não chama atenção. Só que por dentro uma coisa mudou. Você parou de correr atrás da aprovação dos outros e começou a construir uma saída real da corrida dos ratos. A corrida dos ratos não é apenas trabalhar muito. É trabalhar, receber, gastar para acompanhar o padrão, parcelar para parecer bem, se cansar para pagar as parcelas e depois precisar trabalhar mais para sustentar a imagem que você mesmo criou. O salário entra e já encontra destino. A promoção chega e antes de virar liberdade, vira obrigação nova. A pessoa melhora de renda, mas a sensação de aperto continua morando dentro de casa. Imagina o André, 36 anos, funcionário comum, pai de uma menina pequena, morando num apartamento simples de bairro. Ele não parecia alguém que estava ficando rico. Na verdade, para muita gente, parecia parado. O mesmo tênis gasto, o mesmo carro discreto, o mesmo almoço levado de casa, o mesmo jeito quieto quando os colegas falavam de viagem, financiamento e compra nova. Só que ninguém via a parte importante. André tinha decidido que cada aumento de renda teria um destino antes do ego chegar perto. Quando o salário subia, ele não subia o padrão inteiro junto. Quando aparecia um extra, ele separava uma parte para reserva, uma parte para melhorar sua capacidade de ganhar dinheiro e uma parte para investir. Não era bonito de mostrar, era forte de carregar. Durante anos, André fez o oposto. Ele acreditava que melhorar de vida era deixar todo mundo perceber. Se entrava mais dinheiro, comprava algo visível. Se o cargo mudava, precisava parecer promovido. Se um amigo trocava de carro, ele sentia que o carro dele tinha envelhecido de repente. A armadilha era silenciosa. Ele não comprava apenas objetos, comprava provas de que estava avançando. O problema é que prova social tem manutenção. Um celular novo pede capa, seguro, plano melhor. Um carro mais caro pede seguro, imposto, revisão, combustível, vaga, ansiedade. Uma casa mais cara pede mobília, condomínio, conta maior e medo de perder renda. Cada símbolo de avanço vinha com uma coleira invisível. André recebia mais, mas ficava menos livre. A virada começou num mês comum, sem frase motivacional. A filha ficou doente, o carro precisou de reparo e uma conta atrasada apareceu no mesmo período. Não foi uma tragédia, mas foi suficiente para mostrar uma verdade desconfortável. Ele estava a uma emergência pequena de voltar para o buraco. Naquele dia, percebeu que parecer bem não pagava a farmácia, não comprava paz e não dava opção nenhuma. Ele então fez uma escolha que parecia pequena demais para mudar uma vida. Congelou o padrão por 12 meses, não como castigo, não para viver triste, só para recuperar o controle. Continuou no apartamento simples, manteve o carro, recusou trocar celular por vaidade e passou a tratar aumento de renda como material de construção, não como convite para consumo automático. No começo, isso incomoda. O colega aparece com coisa nova e você sente uma pontada. A família pergunta quando você vai se dar ao luxo. A internet faz parecer que todo mundo está em outro nível. Só que a corrida dos ratos depende exatamente desse incômodo. Ela precisa que você confunda silêncio com fracasso e barulho com progresso. André começou pela reserva. Primeiro, um mês de custos. Depois, 3. Depois, 6. Nada disso dava foto bonita. Mas cada etapa mudava o corpo dele. A conta inesperada deixava de virar desespero. O chefe mal-humorado deixava de parecer dono da vida inteira. A compra por impulso perdia força, pois agora existia algo mais gostoso do que mostrar, dormir sem sentir que qualquer problema derruba tudo. Aqui está a parte que muita gente ignora. Sair da corrida não começa quando você para de trabalhar. Começa quando você para de precisar desesperadamente do próximo salário para apagar o incêndio do anterior. Enquanto seu mês depende de dívida, limite, favor e sorte, você está correndo. Quando existe margem, mesmo pequena, você já começa a caminhar fora da esteira. Mas André não caiu na fantasia de que só cortar gasto resolveria tudo. Ele percebeu que viver simples sem aumentar renda poderia virar apenas sobrevivência apertada. Então usou parte do tempo e do dinheiro para ficar mais valioso. Estudou à noite, melhorou uma habilidade, pegou projetos pequenos, pediu feedback, aprendeu a negociar melhor e parou de aceitar que o salário era uma sentença definitiva. Essa combinação é poderosa. Aumentar renda e impedir que o padrão engula tudo. Se a renda cresce e o estilo de vida cresce junto, a pessoa só troca uma esteira pequena por uma esteira mais cara. Mas se a renda cresce e uma parte vira reserva, habilidade e patrimônio, a velocidade muda de lado. O dinheiro deixa de empurrar você para consumo e começa a puxar você para a liberdade. Se essa ideia já fez você olhar para sua rotina de outro jeito, deixa a curtida e se inscreve. Aqui a conversa é sobre dinheiro real, sem promessa fácil e sem tratar ostentação como se fosse vitória.
Com o tempo, André criou uma regra simples. Todo dinheiro novo passava por 3 portas antes de virar vontade. A primeira porta era segurança, quitar dívida cara, manter contas em dia, proteger a família. A segunda era crescimento, curso, ferramenta, contato, algo que aumentasse a renda futura. A terceira era patrimônio, investir de forma simples, constante e compatível com o prazo dele. Ele não acertava tudo, às vezes comprava por emoção, às vezes se sentia atrasado, às vezes tinha vontade de responder quando alguém diminuía sua vida simples. Mas a diferença é que agora havia um sistema segurando a decisão. Antes, o ego decidia no balcão da loja. Agora ele esperava 2 dias, olhava as 3 portas e perguntava se aquela compra comprava qualidade de vida ou apenas comprava plateia. O mais curioso é que ninguém percebeu o momento em que ele começou a escapar. Para os outros, André continuava comum. Para ele, as coisas mudavam em silêncio. O cartão deixou de ser muleta, a reserva deixou de ser promessa, os aportes viraram hábito. A negociação no trabalho melhorou, pois ele já não falava com o medo no pescoço. Ele ainda precisava trabalhar, mas já não aceitava qualquer coisa do mesmo jeito. É por isso que muita gente confunde liberdade com luxo. Luxo é visível, liberdade muitas vezes é invisível. É poder dizer não para uma dívida, é poder trocar de emprego sem entrar em pânico, é poder ajudar alguém da família sem destruir o próprio mês, é poder consertar um problema sem transformar tudo em vergonha, é não precisar vender uma imagem para sentir que sua vida tem valor. Depois de alguns anos, a mudança ficou maior. André tinha mais renda, mais reserva e investimentos crescendo devagar. O carro continuava simples, a casa continuava honesta, a roupa continuava discreta. Só que ele já não acordava com aquela sensação de estar devendo o mês inteiro. O patrimônio não aparecia na garagem, mas aparecia na calma. Essa calma assusta quem ainda está preso na corrida, porque a corrida cria uma lógica estranha. Se você pode gastar e não gasta, alguém acha que você está perdendo. Se você pode mostrar e não mostra, alguém acha que você não tem. Se você escolhe uma vida menos chamativa, alguém tenta chamar isso de falta de ambição. Mas ambição de verdade não é parecer maior por fora. É ficar menos frágil por dentro. Também existe um perigo no caminho, transformar simplicidade em personagem. André não virou alguém que julga todo consumo. Ele continuou gastando com saúde, família, descanso e conforto real. A diferença era a intenção. Um jantar simples com a filha podia valer muito. Um curso bem escolhido podia valer muito. Uma viagem planejada podia valer muito. O que perdeu força foi o gasto feito só para responder a uma insegurança. Sair da corrida dos ratos não significa abandonar o mundo, morar isolado ou nunca comprar nada. Significa parar de deixar cada comparação decidir o seu boleto. Significa entender que status é uma meta que se mexe. Hoje é um carro, amanhã é bairro, depois é escola, restaurante, festa, foto, viagem. Quem vive para alcançar a régua dos outros nunca chega, pois a régua muda quando você se aproxima. O ponto de André era outro. Ele queria opções. Opção de trabalhar melhor, não apenas trabalhar mais. Opção de estudar sem se endividar. Opção de recusar um parcelamento bonito e caro. Opção de viver sem medo de um imprevisto pequeno. Opção de construir patrimônio sem transformar cada passo em anúncio. E opção é uma palavra simples, mas muda tudo. Se você quiser aplicar isso hoje, comece por uma decisão concreta, não por uma identidade nova. Escolha um gasto de aparência para pausar por 90 dias. Defina uma parte de todo aumento de renda para ir direto para reserva, estudo ou investimento. Automatize antes de gastar. Quando a vontade de provar algo aparecer, espere 48 horas. Muitas compras só sobrevivem enquanto o ego está quente. Depois olhe para sua renda com frieza. O que você sabe fazer que pode valer mais? Qual habilidade poderia abrir uma porta melhor? Que problema alguém pagaria para você resolver? Onde você está barato demais por falta de preparo, coragem ou negociação. A vida simples protege margem, mas a renda maior amplia o jogo. Uma sem a outra fica manca. O sinal de que você está escapando pode ser bem diferente do que imaginava. Talvez não seja uma foto de conquista. Talvez seja uma noite tranquila depois de pagar uma conta inesperada. Talvez seja recusar uma compra parcelada sem sentir que perdeu. Talvez seja ouvir uma provocação sobre sua vida simples e não precisar responder. Talvez seja perceber que ninguém notou, mas você já não está correndo do mesmo jeito. No fim, André não saiu da corrida, pois ficou milionário de repente. Ele saiu, pois parou de negociar o futuro por aprovação imediata. Trabalhou, aumentou renda, manteve o padrão sob controle, investiu em silêncio e deixou o tempo fazer a parte dele. Quando algumas pessoas finalmente perceberam, a mudança já tinha acontecido há anos. Então a pergunta não é como eu faço para todo mundo ver que eu venci. A
A pergunta é: quanto da minha liberdade eu estou gastando para não parecer simples? Comenta qual comparação mais tenta te puxar de volta para a corrida: carro, roupa, celular, viagem, casa ou opinião da família. E se inscreve para acompanhar mais vídeos sobre dinheiro real, patrimônio e escolhas que dão paz antes de dar aplauso.